Conversar com o deputado Osmar Júnior. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Obrigado. Deputado, deixa eu falar uma coisa muito interessante, né? Há quantos anos, relato oficial dos barraqueiros, das pessoas que trabalham no carnaval para ganhar seu dinheiro, é que esse é um dos carnavais mais fracos em relação aos outros anos. E não foi por falta de gente, não. Não foi por falta, mas sabe o que é? Porque em uma das noites o faturamento foi pífio. E eles tiveram um prejuízo absurdo, porque só vendia quem tinha gerador. E só quem tinha gerador lá era o bloco. O resto ninguém vendeu nada. E parece que a cada ano as pessoas deixam de ir com medo de faltar água, com medo de faltar energia. E parece que essa vez foi a gota d'água mesmo. Não dá mais para aceitar. Essa questão já vem perdurando, né, deputado? Eu até brinquei quando eu estava no Ceará. E aí me ligaram. João, faltou energia em Parnaíba. Eu digo, me conte uma novidade. Porque, deputado, onde é que reside mesmo o problema aí? O senhor que sempre defendeu a questão da autonomia, inclusive era contra essa questão do processo de privatização, eventual processo de privatização da Cepisa, né? Verdade. Primeiro, eu vou fazer aqui um pedido. Essa cadeira aqui é muito alta. Toda vez que eu venho aqui, eu reclamo. Abaixo, tá bom. Aí, rapidinho. Para quem tem problema na coluna, é um horror. Tá vendo aí, seu Robert? Manda abaixar. Mas eu acho que o que ocorreu nesses últimos dias, não só na segunda-feira de carnaval, a gente pode considerar a gota d'água. A gota d'água. A gota d'água. Há muito tempo vem se tratando desse problema. Na minha opinião, é que a Eletrobras fez grandes investimentos em transmissão e distribuição no Piauí nos últimos 10 anos. Eu lembrava aqui ao João da minha cidade Ipiranga, de perto de Pixels. Lá, há 10 anos atrás, não tinha energia. 6 da tarde, quando você ligava a lâmpada, era só ali a gente chama de foquite, né? Aquele foquitinho, né? Ali. A parede de ar-condicionado não tinha a menor possibilidade de você utilizar. Ligasse Isso não era Ipiranga, isso era o interior do Piauí todo. Certo? Pra você ter uma ideia, a subestação que servia Valença, ela era a mesma subestação que tinha sido instalada quando da implantação da energia da Cepisa na região. 1970 e alguma coisa. 73. Então, os investimentos foram grandes. Agora, a manutenção, que é o que a gente precisa. Esse na minha opinião, é o grande gargalo. Claro que isso aí nós vamos ter que estudar e isso é inaceitável a continuidade. O que chamou a atenção foi a segunda-feira. Por quê? Porque tinha 100 mil pessoas de fora lá. 100 mil pessoas. Isso agrava a situação. Comendo. Isso agrava pelo momento do carnaval. Mas, por exemplo, antes de ontem, ali aqui na região da Ilhotas, para cá, no Emílio Falcão, foi do mesmo jeito, faltou energia à noite, só chegou de manhã. O número de reclamações que nós temos recebido esses últimos dias é muito grande. Por quê? Porque aí é onde vai a minha opinião. Não tem capacidade de manutenção da rede que hoje está em operação. E aí se agrava, acho eu, pela a falta de capacidade de decisão. Poder de decisão, caneta. Aqui. Tudo que você vai fazer, você tem que mandar para o Rio de Janeiro, que vai passar por um processo burocrático. Acho que esse é um problema. Você falou outra coisa certa. Eu acho que o problema, deputado, só um parênteses, já começa antes. Isso aqui não é nenhuma coisa, não é nenhum preconceito contra ninguém, porque se as pessoas morassem aqui, tudo bem. Você pega a direção da Eletrobras Piauí, ela todinha é composta de cidadãos que moram fora. O cidadão não mora aqui, ele anda uma vez aqui, olha, eu vi uma reunião, houve uma auditoria da Eletrobras há uns 3 meses, no final do ano passado, em que os auditores não encontraram nenhum diretor para assinar documento nenhum. Era tudo assim, pulando de tal PP, por procuração. Não tinha um diretor. Os caras passaram uma semana aí, não tinha um diretor para assinar uma auditoria. Aí é complicado. O que você fala é muito sério. E como lembrou o Yeltsin, se esse apagão tivesse sido, por exemplo, na cidade de Campinas, em São Paulo, muito ministro teria que se explicar se não caísse. Quer dizer que a bancada federal, ela vai tratar da questão aqui, mas ela vai levar a questão ao ministro das Minas e Energia. Não pode estar comprometendo não só a qualidade de vida do povo piauiense, porque a falta de energia gera um desconforto muito grande,
mas isso tem repercussões econômicas sérias. Por isso é que eu apoio integralmente a decisão do governador, não apenas de fazer o protesto formal junto à presidenta Dilma, mas também de entrar o Estado, a Procuradoria do Estado, com uma ação buscando o ressarcimento... Reparação dos danos. Para reparar os danos causados por essa falta de energia, que foram graves, que foram grandes, que atingiram a economia e, sobretudo, a economia popular, que era das pessoas que eu vou falar uma coisa para o senhor aqui. Eu sou um defensor dos terceirizados que fazem a manutenção aqui de Teresina e do interior. Esses caras são verdadeiros heróis. Sabe por quê? Porque são eles que recebem a pancada da população. Porque a população não pode chegar no gabinete do diretor e botar o dedo na cara e dizer um monte. Mas ela pode chegar num cara que não tem nada a ver, mas fala. É o instinto, a revolta do cidadão. E fala, eu conheço gente que foi, que recebeu vários chamados, e quando chegou no carro numa determinada localidade, o carro foi apedrejado. Porque filho estava passando calor. Então são verdadeiros heróis. Não dá. Eles me falaram o seguinte, Elton, é impossível. Tem gente que trabalha 12 por 12. Eu conheço gente que depende de equipamento, que tem hospital dia, né, que é o hospital day, né, instalou em casa um equipamento respiratório, que a pessoa usa gerador, porque não confia. Agora eu queria saber, a do senhor, não dá, eu acho que tudo na vida, quando é bom, tem que ser copiado, certo? Sinceramente. Você vai bem aqui no Ceará, Coelce. O exemplo que é a Coelce. Pode olhar. E talvez seja semelhante o valor cobrado daqui com o de lá. Aqui é a quarta maior tarifa do país. Aqui. Rapaz, é impressionante. Você não vê falta de energia no Ceará. É muito complicado. Nós vamos verificar isso, porque nós precisamos de uma solução. E lá foi privatização, né? A manutenção dos investimentos, que no caso do Piauí é muito importante, porque, como eu te falei, o Piauí não tinha energia, absolutamente, porque não tinha mesmo. Era a falta absoluta. Além de não ter grande parte da população não tinha sequer acesso, à rede. Nem acesso. Para ter uma ideia, era 2/3 da população rural do Piauí, que é uma população grande e era maior 10 anos atrás, não tinha acesso à energia. Então, essa é uma obrigação do Estado brasileiro de fornecer a energia e fornecer com qualidade. Nós vamos levar o assunto ao ministro porque nós queremos uma solução. Nós não podemos ficar com o Piauí sistematicamente submetido a essa falta de energia. Vamos identificar onde é que está o problema. Precisamos entender. Hoje nós vamos conversar com os representantes da Eletrobras aqui no Piauí. Nós vamos lá, a bancada vai lá daqui a pouco lá na Eletrobras, daqui a 1 hora estaremos lá. Uma espécie de audiência? Uma audiência para tratar com ele. Mas nós vamos tratar o assunto a nível ministerial. Porque isso afeta o Piauí, afeta o Estado. E solução tem. Eu vou dar um exemplo. Pelo que me foi informado pelo governador Wilson Martins, a revolta dele maior era por isso. Grande, ele estava muito. Ele dizia, Osmar, nós buscamos apoiar a iniciativa do carnaval no litoral. Para você ter uma ideia, a ação do governo vai dar do policiamento, que é grande o gasto, até o financiamento de bandas. Até o financiamento de bandas. E tem a parte privada que é muito maior. E pelo que ele foi informado, ele dizia, Osmar, eu fui informado de que o problema principal, que foi a queda de uma torre no loteamento, 4 portes. A empresa já tinha conhecimento, tinha feito a notificação e não tomou a providência. Então, se eles tinham conhecimento que estava sendo feita uma obra, afetava a torre. Estava acertada para 10 dias depois do carnaval. O fato é que isso aí nós podemos considerar como a gota d'água neste problema que é grave. Agora vamos combinar. 12 horas para se resolver o problema de 4 postes. E outra, e eu vou falar aqui, eu vou falar como cidadão. Sabe o que é que mais chateia? É você ligar e parece que a gente se humilha quando liga. Porque primeiro o atendimento é por Brasília. Quando faltou energia lá, eu estava no litoral, quando deu 1h30 da manhã eu resolvi ligar. E aí aparece uma voz robótica e diz que falta de bloqueio no alimentador de Campo Maior até Cajueiro da Praia. E quando ela fala assim, sem previsão de retorno na sua localidade. Aí é mesmo que dá um tapa na cara do cidadão, porque a gente se sente humilhado. No Ceará, eu volto a dizer, o doutor Cleanto me lembrava aqui, participando da entrevista através de mensagem, lá quando você pede, quando falta energia raramente, eles dão a previsão em minutos quando vai voltar energia. E raramente falta. E raramente eles erram.
Pois olha, nós vamos tratar disso, como falei, vamos tratar a nível ministerial. Quero reafirmar aqui o apoio meu e acredito, confio de toda a bancada, a ação do governador, perfeito, no sentido de buscar o ressarcimento. É uma responsabilidade da empresa, portanto, ela tem que arcar com esta responsabilidade. E nós queremos que se mantenha o nível de investimentos. A Eletrobras está com um investimento aqui de algo em torno de 1,1 bilhão de reais em distribuição e em transmissão, que é muito positivo para o Estado, mas que a gente tenha a oferta de um serviço e uma manutenção à altura da necessidade nossa. Acho que esse é um desafio. Nós estamos tratando, como você disse, há uma unidade muito grande em torno de buscar encontrar a solução desse problema. Há já iniciativas concretas, objetivas, e eu acredito que nós vamos virar essa página da história do Piauí que tem trazido tanto de sabor à nossa população, a nós todos. Para a gente encerrar. Sim, mas só uma coisa. Eu lembrei, eu também liguei. Você ligou? A minha filha, eu não estava no litoral. Minha filha foi para o litoral e eu com isso ficamos cuidando da neta. E eu liguei e me surpreendeu, porque realmente a voz robótica dizia que estava com problema, falta... Bloqueador, né? Bloqueada o fornecimento de energia em Campo Maior, Nazaré. Todos os municípios. Eu fiquei espantado esse povo... com a quantidade eu vou dar uma sugestão que você anuncia o caos com detalhes, né? Eu vou dar uma sugestão aqui. Primeiro que a Eletrobras, pelo menos pelo que eu vi ontem, está jogando a culpa nas costas da construtora. E ela não tem culpa. Ela pediu autorização, foi dada. E ela fez o trabalho. Mas existem milhões ou centenas de pessoas, empresários, que não têm como recorrer através de advogados. A sugestão é levar ao governador Wilson Martins para que ele monte uma junta de advogados e leve a essas cidades para que as pessoas possam procurar os seus direitos. Boa ideia. Defensores públicos. Eles não têm como. O doutor estava me dizendo aqui, tem um cidadão lá que perdeu milhões de camarões, está entrando com ação indenizatória gigantesca contra a Eletrobras. Só que eles têm como pagar um advogado. E quem não tem? E a dona Mariazinha que perdeu a geladeira. Vou transmitir ao governador essa sua ideia, que é muito boa. Eu acho que o cidadão não tem como pagar. Para que o Estado apoie as famílias, as pessoas, os cidadãos que não dispõem de condições financeiras para mover uma ação, para construir advogado, que se utilize da Defensoria Pública. E há uma cadeia tão grande a falta de energia, para você ter ideia. A falta de energia que foi de manhã e só voltou no outro dia, quem foi à praia não tomou um refrigerante gelado ou uma cerveja gelada. É verdade. Não tinha. Não tinha nem como fabricar gelo e nem tinha como manter tudo gelado. A praia sem cerveja gelada... Não dá, eu queria perguntar aqui uma coisa, deputado, mudando um pouco vamos mudar de assunto aqui. Como é que estão aí, sempre a gente fica naquela história das emendas, tanto as emendas da bancada como as emendas individuais. O que é que o senhor priorizou aí nessas emendas para esse ano, para o exercício 2013? A primeira notícia boa, João, é que hoje as transferências federais para o Piauí, elas dependem muito pouco de emendas. Eu vou dar um exemplo concreto. Hoje nós tratamos da crise no fornecimento de energia. Alguns anos atrás a gente tratava era das estradas, lembra? Era. Ave Maria, quando o carnaval, quando chegava... Tudo. Existe estrada federal esburacada no Piauí? Até estadual é difícil, vamos ser sinceros. É verdade. As estaduais, o governador Wilson recuperou mais de 1.000 quilômetros. As estaduais são aquelas que não foram concluídas, mas porque as que está tendo manutenção. É verdade. O governo do estado, o governador Wilson, estabeleceu um recurso direcionado para a manutenção e nós garantimos no orçamento da União recursos para a manutenção das rodovias federais no Piauí. Então, a principal linha de transferências hoje não são mais as emendas. Se você pegar o recurso que é destinado para energia, para a expansão da universidade, recursos para assistência social, para o apoio ao agricultor, tudo isso não depende mais de... Os prefeitos da PV um bocado, ainda tem mais. Vamos pegar agora no caso dos recursos hídricos. Nós estamos concluindo... É a área do PCdoB, né? A adutora de Piaus, que vai ser concluída agora, vai ser feita a adutora de Bocaina e Piaus 2. Tudo isso independe de emenda. As emendas que apresentei, nós temos direito a 15 milhões para cada deputado de emenda individual, eu priorizei as ações da Codevasf.
né? É porque é uma companhia que trabalha em toda o Piauí, à exceção de um município, infelizmente, Cajueiro da Praia, que eu até gostaria que fosse incluído, porque é um município que precisa também da ação da Codevasf. Não pegar porque não pertence à bacia, né? Exatamente, é o único município do Piauí que não pertence à bacia do Parnaíba. Priorizei. Emenda de bancada, continua a Vila Olímpica de Parnaíba. Como é que está aqui perto da vila, né? Nós estamos terminando a primeira etapa e... Quantos milhões na primeira etapa, deputado? Essa primeira etapa, eu não sei te dizer em detalhes assim, mas a primeira etapa que fica faltando o estádio, ela vai custar em torno de 20 milhões. E ali é um equipamento, inclusive, que a gente pode ter uma utilização logo agora. Se concluir logo, né? Deus quiser. Trabalhar para estar com ela inaugurada no próximo ano. Robert Rios e Osmar Júnior, Paz e Amor. Nós somos amigos de 30 anos, mais de 30 anos. Amigos, a gente sempre fala 30, né? Mas não estou falando... Mais de 30. Eu não estou falando mais de 20, mais de 79. Eu não estou falando do amigo fora do partido, eu estou falando agora do companheiro de partido. Veja, o Robert é um homem que tem posição, que tem opinião. Ele sempre manifestou isso onde atuou. E ele resolveu tomar uma posição, digamos assim, de estabelecer a sua própria linha política, o que ele tem direito de fazer. Desde o primeiro momento eu reconheci e reconheço nele e em outros cidadãos o direito de tomar seu próprio caminho. Agora, o partido tem o seu. O PCdoB funciona assim. Então ele tomou a decisão, isso não vai alterar a nossa relação pessoal de jeito nenhum. Isso pode, inclusive, em determinadas circunstâncias, não alterar a relação política, porque a política a gente faz buscando convergências, buscando juntar esforços, mas a decisão partidária, como disse, no ano passado ele tomou a decisão de sair. Ele sai do PCdoB? Ele tomou a decisão de sair. Ele não sai, não. Ele me disse que não sai, ele falou aqui, ele falou aqui que não sai. Não sai por uma questão legal, deputado. Vamos ser sinceros. Se ele sair, tanto o partido como o Ministério Público pode ficar o mandato. O partido, não, pode não. O Ministério Público, a Justiça caça mandatos quando há transacionamento de interesses privados se utilizando do mandato. Certo. Isso aí, infelizmente, não é o caso, né? Não é o caso. Aí de uma diferenciação política. Ideológica, né? Ideológica e política. Existem vários... Isso a lei permite sem nenhum tipo de problema. O meu velho Veltman, na época que era vereador, ele era do PP. Ele saiu do PP para outro partido e ele conseguiu na justiça a não cassação, porque era ideologia e tal. Enfim, mas quer dizer que o senhor disse que ele sai? Não, ele saiu. Como é que o cidadão vai Mas não foi oficializado nessa saída, Sim, né? Mas veja bem, eu falo que saiu por quê? Porque o que é um partido? Partido é um grupo de pessoas que seguem uma determinada orientação política. E no PCdoB, quando você sai da orientação política, você sai do partido. Tô dizendo, mas aí tem partido aí que a coisa fica meio pra lá. No PCdoB, o centralismo democrático ali PCdoB não. PCdoB... Ou macho ou não macho? Nós debatemos muito, discutimos, gostamos de andar todo. E isso eu lhe digo, não afetará de forma nenhuma a nossa relação pessoal e eu diria, mesmo de convivência política, mesmo de convivência. O que o Dr. Robert fez, ele tem direito de fazer, é escolher um novo caminho. Declara. Essa foi boa, viu? Quer dizer que ele saiu no ano passado para o senhor. Mandar um abraço para o meu amigo Zé Carvalho Rufino. Ele falou em Ipiranga até do Zé Carvalho Rufino. Deixa eu ler algumas mensagens aqui para o senhor. Pois não. Parabéns, deputado. Pelo menos um tomou a iniciativa de nos representar lá em cima. O povo parece estar meio chateado com a bancada. Eu não sei por que é. Olha, eu reconheço isso, que há um desconforto, mas eu diria que nós da bancada, a nossa bancada hoje paga pelos seus erros e também pelos seus acertos. Nunca na história do Piauí, nunca, eu falo isso sem medo de errar, houve uma transferência tão vigorosa de recursos federais para o Piauí como nos últimos anos. Segundo, numa medida tão importante como os royalties de petróleo, que é uma quebra de um paradigma. Qual o paradigma da economia brasileira? É a da concentração. Concentração regional. A indústria brasileira, ela foi montada toda na cidade de São Paulo, não é nem no estado, na cidade. Depois é que ela foi se expandindo. Entendeu? Isso foi uma orientação equivocada, na minha opinião, porque empobreceu
o resto do país. Certo? Todo mundo tinha que ir embora para São Paulo para poder não passar fome, para poder ter uma chance. Outro é o aspecto da concentração da renda. Nós conseguimos aprovar no Congresso, que nós vamos derrubar o veto da presidenta agora. Isso vai para quando? Vai ser quando que vai ser os royalties do petróleo. Agora eu lhe pergunto, quem foi que liderou esse grande movimento? Foram deputados e senadores do Piauí. Deputado, o projeto é do senador Wellington, o Marcelo Castro, como vice-líder do PMDB, o deputado Júlio. Então, nossa bancada, eu participei já de governo, eu lembro com Mão Santa a luta que era para se inaugurar 10 quilômetros de energia com dinheiro do PCPR, o antigo PAP. Conseguia isso no Banco Mundial e não se conseguia era aqui, né? Era do Banco Mundial. E, no entanto, nós conseguimos, eu digo, um momento da vida piauiense que o volume de investimentos... Agora, precisamos de mais? É claro. Sabe o que é que eu acho que falta, sinceramente? É porque tem um senhor que vai para frente, briga e luta. Tem outros que são um pouco mais tímidos na forma de se pronunciar. E porque se compara muito, por exemplo, existe essa história que os deputados do Ceará, eles podem até brigar entre si. Mas quando é para lutar pelo que é melhor para o Estado, eles vão para cima e botam a boca no trombone. É porque no Ceará se vende jumento como se fosse manga larga, né? E aqui eu acho que falta, às vezes, muito mais essa força, essa vontade, pelo menos de mostrar para a sociedade. Mas me permita, pode falar, dizer que esse conceito ou essa opinião sobre a bancada do Ceará, ela é mais piauiense do que no próprio Ceará. Não, é verdade, é isso que eu estou falando. Existe no próprio Ceará. Existe mais ou menos um mito disso. Lá a negada é se matando, PSDB com PSB, com Mas, olha, graças a Deus, e ontem eu falava aqui, né? Eu falava que, olha, os deputados federais têm que se manifestar e graças a Deus aconteceu isso. Outras mensagens dizendo, olha, aí o governador vendeu a CEPIS e agora está processando a Eletrobras. Não é bem assim. Não vendeu, não é bem assim. Isso é bem antigo. Isso é bem antigo. Se foi iniciado no governo Mão Santa, ainda hoje tem rolado de dívida aí. E Elton, os vereadores de Teresina deviam tomar como exemplo da bancada federal e cobrar da prefeitura acho que está falando a poda das árvores que ocasionam também. Ocasionam também a falta de energia. E devia ser chamado para essa reunião hoje, viu, deputado? A prefeitura deve estar por lá, deve ter representante. O representante. Essa é uma questão interessante também para a gente ver o nível de responsabilidade de cada um. Da poda é da prefeitura. A responsabilidade da poda é da prefeitura. Já seja sempre bem-vindo. Espero que tenha sido bom para o telespectador. Uma alegria, Mônica.